Graças e paz, mais uma vez nós estamos aqui no nosso Momentos de Reflexão. E é uma alegria muito grande estar entrando no recesso do celular, através do seu smartphone, para junto nós meditarmos, nós nos deleitar nestas sagradas letras, para que a gente possa ter uma vida mais iluminada, mais direcionada, para que a gente cometa menos erros, para que quanto mais luz, menos probabilidade de erro nós temos. Eu gostaria, antes de começar a falar sobre o que significa ser forte e corajoso, eu gostaria de dizer que eu sou psicanalista, analista clínico, e eu faço terapia, eu sou terapeuta de pessoas que estão acometidas de desequilíbrios emocionais como depressão, angústia, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, toda sorte de situações, sentimentos depressivos, medo. E eu gostaria de dizer que eu atendo em 2 locais e futuramente estarei atendendo no 3º local. Em São José do Calçado eu atendo na Clínica Viver Care às segundas e quartas-feiras, e no Centro Integrado de Saúde eu atendo às terças e quintas-feiras, e posteriormente estarei atendendo em Guaçuí. Estava esperando somente o consultório ficar pronto. Eu gostaria de dizer para você também que eu faço atendimento online. Você pode me encontrar ou para atendimento presencial, ou para atendimento online, caso você não more dentro dessa área que eu expressei aqui, que eu divulguei, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus da Papuana, Apiacá, Calçado, através do online você pode fazer esse tratamento. Você pode me encontrar aqui nesse canal Mensagem Edificante, a gente entra em contato com você. Você pode me encontrar através do WhatsApp, através do Instagram, através do Telegram, através do Facebook. E outra coisa, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Mensagem Edificante. É só clicar em inscrever-se. Não esqueça de curtir, não esqueça de fazer o seu comentário. Eu também sou pastor evangélico e eu sirvo ao Senhor ajudando na Igreja Evangélica Vida, a igreja pastoreada pelo pastor Luiz Carlos de Souza. Nesta oportunidade eu gostaria de falar sobre o que significa ser forte e corajoso. Eu gostaria de ler 9 versículos em Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9º versículo. Diz assim: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Verso 2: dispõe-te agora, passe Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Futuro: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 4: desde o deserto, o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar para o poente, será o vosso limite. Isto é futuro, promessa. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Promessa futura. Versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais, condicionando o futuro. Então, verso 7: tão somente ser forte e corajoso, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Futuro. Verso 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita medita ali, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, livro. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É presente. Seja forte e corajoso foi a declaração de encorajamento que Josué escutou do próprio Deus. Quando Deus disse que Josué deveria ser forte e corajoso, ele estava animando e fortalecendo o líder hebreu, o coração dele, que havia recebido a responsabilidade tremenda de conduzir o povo de Israel na conquista da terra prometida. Esse encorajamento foi tão importante e emblemático
que Deus o repetiu por 3 vezes seguidas a Josué. Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9. De fato, estas palavras certamente foram muito significativas para Josué. Josué estava num estado de letargia, traumatizado. Deus falou a Josué que ele deveria ser forte e corajoso no momento decisivo da sua vida, pois Moisés, o homem que havia sido usado por Deus como instrumento para libertar o seu povo do Egito, havia morrido. Passou o tempo dele. A situação realmente era complicada, pois aos olhos humanos Israel tinha ficado sem liderança, justamente na ocasião que deveria ser o clímax de uma história de 4 décadas de peregrinação no deserto. Se a vida do deserto tinha sido difícil, o desafio em Canaã parecia ser ainda mais complicado. Como uma caravana, que era basicamente nômade, poderia tomar as equipadas e protegidas cidades cananéias, tendo acabado de se lamentar a morte de sua maior referência, que foi Moisés. Foi neste contexto que Deus levantou Josué como instrumento para fazer o seu povo herdar a terra que ele havia prometido a Abraão. Por isso a exortação "seja forte e corajoso", ela foi muito apropriada. Há 3 lições principais que podemos aprender com as 3 vezes em que Deus exortou Josué a ser forte e corajoso. Então, pense, medite nessas 3 lições. Primeira lição: seja forte e corajoso para cumprir sua missão. Essa é a primeira lição. Deus disse a Josué, lá no versículo 6 do capítulo 1 de Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra em que sob juramento prometia dar aos seus pés. Isso é missão. Essa é a missão de Josué. Deus encorajou Josué a cumprir a sua tarefa futura. A missão que Josué havia recebido do Senhor não era fácil. Josué foi comissionado pelo Senhor a conduzir a Israel a usufruir da promessa divina feita aos seus antepassados, e isso incluía entrar na terra, derrotar os inimigos que ocupavam aquele território e se apossar da herança prometida por Deus. Ei, é importante você ter promessa, mas muito mais importante do que promessa recebida é promessa cumprida. E depende de mim, depende de você, para que as promessas que nós temos recebido, elas se cumpram. Não depende só de Deus. Deus me dá a promessa e estabelece o alvo. Mas eu preciso fazer com que eu atinja aquele alvo. Para isso, como foi com Josué, o Senhor disse: sejamos fortes, sejam corajosos. Definitivamente, ser um escolhido do Senhor não significa ter uma vida fácil, tranquila e ociosa. Não, absolutamente não. Entenda que desfrutar da bênção do Senhor e se deleitar na certeza de suas promessas não implica necessariamente uma vida de passividade. Saiba que a soberania divina não substitui a responsabilidade humana. Deus é fiel à sua palavra e cumpre suas promessas, ou a sua promessa, apesar da debilidade humana. Mas, ao mesmo tempo, em sua providência, ele também usa o serviço dos homens como um meio através do qual seus propósitos soberanos, suas promessas, são cumpridas. Por isso, que diante das promessas do Senhor, Josué precisou ouvir que ele deveria ser forte e corajoso. Charles Spurgeon disse que Josué jamais deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual poderia se espalhar em indolência, mas ele deveria usar a promessa como um cinturão para fortalecer seus ombros ao preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Antes que Deus pudesse cumprir suas promessas, foi preciso Josué exercitar a sua fé e que fosse
forte e corajoso. A promessa do Senhor deve ser um estímulo a uma vida de trabalho, não um motivo para uma vida desocupada. Em Cristo, Deus nos deu toda sorte de bênçãos espirituais, mas devemos, com força e coragem, nos apropriar dessas bênçãos pela fé. O Senhor colocou uma porta aberta diante da igreja, está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Agora cabe a nós o dever de passar por esta porta pela fé e se apossar de novos territórios para o Senhor. Veja lá o que está escrito, Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta é uma carta para a igreja de Filadélfia. Seja forte e corajoso, zelando pela palavra de Deus, não desprezando-a. Segunda lição: seja forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a palavra de Deus. Deus também disse a Josué, no versículo 7, versículo 8, capítulo 1 desse livro de Josué: então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nesse livro, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Querido, querida, saiba, força e coragem, a parte da palavra de Deus, não passam de esforços tolo e atitude inconsequente. De fato, certos desafios podem nos levar ao desânimo e ao apavoramento. Essas reações ocorrem quando focamos apenas nas dificuldades, como aconteceu no Pedro, lá por cima das águas, nos dando a falsa impressão de que Deus não está conosco. Quando meditamos na palavra de Deus, ou seja, quando empreendemos em nós a palavra de Deus como bússola comportamental e estratégica, o desânimo e o medo são abortados do coração. Josué devia ser forte e corajoso, mas que ele estivesse agindo rigorosamente conforme toda a lei de Deus. A lei de Deus é a sua palavra revelada, entretecida na história da salvação e impregnada com atos redentores de Deus em favor do seu povo. O servo de Deus, a serva de Deus, só poderá ser eficazmente forte e corajoso se a sua vida estiver alicerçada na palavra de Deus. Se também este povo meditar dia e noite, não se desviando dos seus mandamentos de forma alguma, a coragem e a força resultará numa vida vitoriosa. A força e a coragem de Josué foram resultado dele meditar na palavra de Deus, de crer nas suas promessas e cumprir os seus mandamentos. O salmista, ele expõe essa mesma verdade quando ele escreve que bem-aventurado é aquele que tem sua satisfação na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Salmo 1, verso 2. Diferentemente do ímpio, que é como uma palha frágil que o vento leva embora, o homem justo é como uma árvore forte, imponente e vistosa, plantada à beira de águas correntes. Verso 3, Salmo 1. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Terceira e última lição: seja forte e corajoso, porque teu Deus é contigo.
Por fim, o Senhor disse a Josué, no versículo 9 do capítulo 1 de Josué, diz assim: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Isso se lembra? Nós já lemos. Então, Deus colocou isso para ele de uma forma bem veemente. Aqui está a grande explicação sobre como alguém pode cumprir essa exortação divina e ser forte e corajoso nessa vida. Isto quer dizer que Deus não ordena que o cristão seja forte e corajoso e depois o abandona à sua própria sorte. Não. Ele não apenas diz, seja forte e corajoso, mas também ele diz, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Podemos ser fortes e corajosos, porque o próprio Deus é quem nos capacita, nos fortalece e também nos guia. Deus é quem habilita o seu povo a cumprir os seus preceitos. Bem lemos no livro de Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Na parte C do capítulo 8 de Neemias, versículo 10, diz assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Além disso, a Bíblia revela claramente o motivo pelo qual nossa força não se desfalece, a nossa coragem não esmorece. Capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 8 e 9, diz assim: ele, o Senhor, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês não serão irrepreensíveis no dia vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime. Deus está contigo. Portanto, sejamos fortes e corajosos. Oremos. Pai, te agradecemos porque temos um Deus que é poderoso, é um Deus que está presente e que nos oferece a sua graça, o seu amor, a sua ajuda, nos dá a promessa, mas também nos dá a direção e nos dá a garantia de estar sempre conosco. Senhor, que possamos ter esta palavra, que possa gerar coragem e força para nós vencermos e as promessas e aquilo que tu nos prometeste, o seu propósito, se cumpra em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você estar aqui conosco. Não se esqueça de inscrever-se se você ainda não fez, curtir, fazer o comentário. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir, com nossos momentos de reflexão. Deus te abençoe rica e poderosa e abundantemente. Amém.